Olá pessoal, eu sou a Jéssica, eu sou do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O nosso trabalho é detecção versus evasão, uma avaliação do cenário de detecção do root no Android, um trabalho conduzido pelo Vinícius Moraes. A agenda dessa apresentação se refere à contextualização do problema, a apresentação dos objetivos desse trabalho, a metodologia adotada, os resultados, conclusões e trabalhos futuros. O contexto desse problema de pesquisa é que o Android ele é o sistema operacional para dispositivos móveis mais usados no mundo. Então, em paralelo a esse crescimento do uso desse sistema, uma prática que se tornou comum entre alguns usuários é a de realizar o procedimento de rooting, ou seja, ativar o acesso de superusuário root em seus aparelhos. Existem uma série de vantagens ou de motivos, que levam os usuários a desejarem ter o acesso root habilitado nos seus aparelhos, como, por exemplo, utilizar um determinado aplicativo, personalizar o Android, seja por meio de novos temas e funcionalidades, desinstalar aplicativos indesejados que já vêm na configuração instalado de forma padrão no sistema, e que às vezes eles não são removíveis completamente por meio dos métodos tradicionais. Como o acesso root proporciona um alto nível de privilégios, é possível modificar os parâmetros do kernel do Android em busca de mais desempenho ou economia de energia, ou ainda realizar monitoramentos de rede, por exemplo. Porém, apesar de ter diversas vantagens e benefícios, alguns usuários eles não acabam percebendo as complicações de segurança que essa prática de ter o acesso root habilitado ela pode causar. E quando um aplicativo ele pode ser executado normalmente em dispositivos roteados, existem dois problemas. O primeiro é em relação à segurança do próprio usuário. Então, como esse nível de acesso ele permite que o programa tenha privilégios muito elevados no sistema, existe o risco de ter vazamento de dados, porque é possível ler dados privados e arquivos de outros aplicativos, além de ter a possibilidade de acesso aos dados da memória e de rede. E o segundo problema se refere à segurança do próprio serviço entregue pelo aplicativo, já que existem ferramentas para fraude que necessitam de privilégios de root. Então, por conta dessas ameaças que os aplicativos sofrem ao serem executados em aparelhos roteados, alguns deles começaram a implantar técnicas de detecção de root. Então, no contexto desse trabalho, detecção significa o ato de se utilizar de técnicas para procurar sinais que indicam a presença do root em um dispositivo Android. Só que, como o acesso root ele não tem só desvantagens, e muitos usuários desejam ter ele habilitado, surgiram métodos de evasão. E no contexto desse trabalho, a evasão ela é definida como a ação de esconder o acesso root existente em um aparelho Android. Então, esse conflito de interesses entre aqueles que desejam detectar o acesso root e aqueles que desejam esconder esse acesso, ele gera essa disputa entre esses dois lados, que é o contexto desse trabalho, a detecção versus evasão. Então, esse trabalho ele tem como objetivo investigar o estado da arte e da prática das técnicas de detecção de root, avaliar a eficácia dessas técnicas e propor possíveis melhorias. A metodologia adotada consistiu basicamente em 3 passos, sendo a primeira a coleta de dados sobre detecção e sobre evasão por meio de revisão não sistemática da literatura. Depois, um survey com usuários e desenvolvedores Android para identificar as técnicas utilizadas na prática. Depois, estudos empíricos com aplicativos em aparelhos roteados para analisar esses aplicativos e a eficácia das detecções utilizadas.
Por fim, buscar características de aparelhos roteados que possam ser utilizadas para melhorar a detecção. Então, por envolver estudos empíricos, nós consideramos as ameaças, a validade dos resultados, né, considerando a classificação de Woolen, e para reduzir ameaças à validade de construto, ou seja, de entendimento, né, das perguntas que estavam sendo realizadas no survey. Então, ele foi construído de forma interativa, a gente teve várias versões desse formulário antes dele ser divulgado, e a gente também não percebeu, né, não observou sinais de que houveram problemas de entendimento nas perguntas por parte dos participantes. E temos também ameaças à validade externa, que corresponde à quantidade de participantes que responderam o survey é pequena com relação ao número de usuários Android. Então, a gente tem essa ameaça à validade externa, não necessariamente corresponde a todos os usuários, na visão de todos os usuários. E sobre a confiabilidade e a validade de confiança dos resultados, né? Então, todas as informações que foram obtidas, que podem ser utilizadas para replicação, então, questionário, as respostas, os códigos, o código na implementação que foi desenvolvida, todas as análises, elas estão disponíveis na página do GitHub criada para este trabalho. Então, uma das principais diferenças desse trabalho proposto em relação aos 3 principais trabalhos que nós consideramos os mais relacionados, eles acontecem por causa do surgimento do Magisk e a descontinuação do SuperSol. Então, o fato desses 2 eventos terem acontecido, né, eles alteram esse cenário de detecção, né, a ponto de que várias implementações se tornaram obsoletas e que atualmente elas não conseguem detectar o Magisk. E o Magisk, ele é um toolkit de código aberto, ele foi criado em 2016, né, então após 2 dos trabalhos relacionados, e ele se tornou a maneira mais popular de obter o acesso root, mas ele também permite esconder. Então, ao instalar o Magisk em um aparelho, surge o Magisk Manager, e esse Manager ele vai atuar como uma interface gráfica para outros programas que também são instalados no aparelho. Então, um deles é o Magisk Hide, que ele vai listar os aplicativos instalados no aparelho e vai permitir marcar quais não devem encontrar o acesso root. Então, nesse contexto, diferente dos trabalhos relacionados que realizaram análises estáticas para identificar os tipos de checagem de root, esse trabalho ele realiza análise nos aplicativos para avaliar o quão eficazes são as detecções implementadas por esses aplicativos contra o Magisk. Outra distinção desse trabalho em relação aos demais é a apresentação de melhorias para a detecção que se mostraram eficazes contra o Magisk. Com relação ao survey que nós conduzimos, né? Então, ele foi realizado no Google Forms, foram feitas 2 versões, uma em português e uma em inglês. Ele foi divulgado em diversos grupos, fóruns, listas de e-mail. Ele ficou aberto para resposta por 2 meses, julho e agosto de 2020, e ele era dividido em 3 sessões, né? Perguntas relacionadas ao perfil do participante, sobre as técnicas de detecção e sobre as técnicas de evasão. Nós obtivemos um total de 262 respostas, sendo 151 na versão em português e 111 na versão em inglês. Então, esses participantes eles foram agrupados, classificados de acordo com o seu perfil. Então, o primeiro grupo eram aqueles que já detectaram o root, e é uma pequena porção do total, apenas 17. O grupo 2, aqueles que já esconderam o root, ou seja, já utilizaram de métodos de evasão. Já tivemos um número maior de 106 respostas e tivemos 139 participantes que não se qualificaram para nenhum desses grupos, né? Então, eles nem detectaram e nem esconderam o acesso root.
Com relação aos resultados, né? Então, importa ressaltar que todas as respostas obtidas, os códigos desenvolvidos e todas as informações relacionadas ao survey e aos demais resultados desse trabalho, eles estão disponíveis na página do GitHub, certo? Com relação aos resultados do survey, né? Então é possível notar nessa figura esquerda que a gente teve apenas 17 de 116, né, que foram classificados para o grupo 1, o que é aproximadamente 14% dos participantes, e aproximadamente 40% dos desenvolvedores, eles tinham menos de 6 meses de experiência e 60% tinham menos de 1 ano. Os resultados do grupo 1, que são aqueles que tinham experiência na detecção do acesso root, eram 117 desenvolvedores. Com relação às bibliotecas que eles já tinham utilizado para fazer a detecção, né, então obtivemos que 58%, ou seja, 10 dos 17, informaram que implementaram a detecção por conta própria. Imagina-se que seja ou por desconhecimento ou porque eles acreditam que as técnicas existentes são insuficientes, né? E cada um faz uma verificação diferente. Então, a gente conclui, né, que esses dados eles podem ser um indicativo da falta de maturidade e também de falta de padronização na detecção do root. Com relação à pergunta de quem já tinha feito a detecção por conta própria, quais as verificações eles realizavam. Então, tivemos 7 respostas, né, e os participantes relataram as verificações de busca por arquivos protegidos, busca pelo binário sul, verificação de escrita em alguns diretórios, tentativa de executar comandos para escalar privilégio e verificação de parâmetro na API CFNet Attestation. Com relação à pergunta do contexto, né, qual a necessidade de fazer essa detecção do root, tivemos 7 respostas e elas informavam que para implementar essa detecção, o objetivo foi reduzir a possibilidade de que os usuários se aproveitem dos aplicativos, evitando ações maliciosas como fraudes. Sobre a pergunta de qual a melhor forma eles acreditavam ser para realizar a detecção do acesso root, não teve um consenso. 3 respostas apontaram para alguma das técnicas já mencionadas na pergunta anterior, outra sugeriu técnicas menos conhecidas, e um participante disse que a melhor opção era realizar a maior quantidade possível de técnicas, fazer, né, essa combinação. Sobre a pergunta das formas, né, de detecção que ele conhece que poderiam ser burladas ou gerar falsos positivos, né, 4 dos 6 desenvolvedores responderam essa pergunta mencionando o Magisk. Então, enquanto as outras respostas sugeriram modificar comandos do sistema, né, para eles não mostrarem informações úteis. E um fato importante é que nenhuma resposta mencionou falsos positivos. Sobre comentário adicional ainda desse primeiro grupo que tinha experiência em detectar o root, tivemos 3 respostas. Uma delas dizia que os aplicativos ainda têm muita dificuldade quando o assunto é detecção, enquanto outra sugeriu que nada está completamente escondido. Com relação ao grupo 2, que é o grupo que tinha experiência em esconder o root, 106 participantes se enquadraram, foram classificados nesse grupo. Com relação à pergunta de quais mecanismos eles já utilizaram para esconder o acesso root, então a maioria respondeu dizendo que já utilizou o Magisk, e essa resposta foi respondida por 90% dos participantes. A pergunta 5, ela buscou entender contra quais aplicativos as pessoas tentavam esconder o root.
ela recebeu 69 respostas, sendo que 50% apontaram para algum aplicativo financeiro, como bancos e carteiras digitais, seguidos por Netflix e Snapchat, com 13 e 12 menções, respectivamente. A pergunta de comentário adicional para esse segundo grupo, né, tivemos 19 respostas. Uma que a gente gostaria de destacar é que um participante disse que segurança é uma questão de camadas. Então, quanto mais dificuldades existirem para quem tentar esconder o acesso root, menor vai ser o esforço, menos vai valer a pena, né? E menor será a chance da evasão ocorrer. Então, as conclusões do survey que a gente obteve, né, do grupo 1, 14% dos participantes, 58% disseram que não usam bibliotecas e não tem consenso da melhor técnica. No grupo 2, 90% usaram Magisk e contra aplicativos financeiros em 50%. Para avaliar a eficácia das técnicas de detecção, fizemos 2 estudos empíricos, sendo o primeiro análise de aplicativos de checagem de root. Então, foi feita uma busca com diversas palavras-chave por aplicativos com essa finalidade, né? Esses aplicativos que deu uma busca, um resultado inicial de 1.250, eles foram refinados, segundo alguns critérios, chegamos em 136, todos eles foram instalados, foram adicionados à lista do Magisk Hide, e quando eles apresentavam algum sinal de que eles estavam tentando acessar o root, foi feita a análise estática, né, ou seja, engenharia reversa no código desse aplicativo para confirmar esse resultado. Os resultados que nós tivemos, né, apenas um entre 136 conseguiu detectar o acesso root. E no experimento 2, que foi a análise dos aplicativos mais baixados, então foram baixados 20 das 19 categorias do Android Rank. Então aqui o objetivo foi analisar a eficácia da detecção. Foram instalados 853 aplicativos e foi buscado por sinais visuais da tentativa de detectar o acesso root. Os resultados: 1,5% dos 853 aplicativos eles tinham detecção de root, 30% dos 13 aplicativos encontrados eles pertenciam à categoria de finanças. E uma síntese que a gente obteve com esse experimento, né, que a taxa dos aplicativos que buscam pelo root ainda se mostrou muito baixa, né, com aproximadamente 80% das categorias sem ao menos um aplicativo que detectem. Então, esses resultados eles contrastam, né, com o alto número de aplicativos que estão trabalhando com informações sensíveis dos usuários. Então, a gente observa que existe uma baixa preocupação em lidar com os dados dos usuários. Verificamos o quão eficaz o Magisk é para esconder o root. Porém, esses resultados eles estão limitados à verificação visual, né? Então, se eles fizeram de forma silenciosa ou se precisava de autenticação, esses aplicativos eles foram descartados. Para fortalecer o root, são propostas 2 melhorias específicas contra o Magisk, já que ele é bastante eficiente para esconder. A primeira seria buscar por nome e conteúdo de arquivos criados pelo Magisk, né? Mesmo ele alterando o nome e protegendo alguns diretórios, essa solução ainda não é perfeita, né? Não é 100%, então ainda é possível detectar que ele está instalado no aplicativo em algumas situações, né? Como, por exemplo, ilustrado nessa figura, ele criando um arquivo que permite identificá-lo. Esse procedimento de busca ele foi feito em diversas homes e foi observado, né, que essa solução se mostrou eficiente. A outra solução é a checagem de ícones, no qual foi feito um aplicativo conceito
para verificar se o ícone do aplicativo, dos aplicativos instalados correspondem ao ícone do Magisk. E nós conseguimos, todos tiveram sucesso em identificar o Magisk Manager quando ele realmente existia no aparelho. Como conclusões de trabalhos futuros, foi possível observar que há uma evasão, que a evasão ela está em vantagem, né, em relação à detecção, com o Magisk ele conseguindo esconder o acesso root contra quase todos os aplicativos, né. As implementações das técnicas de detecção ainda são um pouco maduras, né. Além delas não serem eficazes, existe uma preocupação apenas nos aplicativos financeiros. E, por fim, foram sugeridas 2 abordagens para melhorar a detecção que se mostraram eficazes contra o Magisk. Como trabalhos futuros, sugere realizar entrevistas com desenvolvedores que realizam e trabalham com essas 2 técnicas e repetir esse estudo empírico realizado com os aplicativos mais baixados, agora utilizando-se com credenciais e meios para verificar as detecções de root silenciosas e não apenas visual. Eu agradeço a atenção e deixo aqui o nosso contato.